canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, peço para você deixar o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, a Copa do Mundo tá pegando fogo e eu super te recomendo fazer suas apostas esportivas lá na 1xBet. 1xBet é parceira do canal Futebolaço. Você usando meu cupom promocional Futebolaço no seu primeiro depósito, eles dobram aí o seu valor. A 1xBet é um dos maiores sites de apostas do mundo, tem parceria com Barcelona, com Chelsea, patrocina os principais campeonatos por mundo afora, e a 1xBet paga rápido e paga muito bem. É minha parceira aqui há 3 anos, eu super te recomendo. O link tá aí, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, olha, a gente tem que dar a mão à palmatória. Algumas negociações demoram, mas desde que se concretizem e dependendo da forma como se concretizem, a gente tem que parabenizar. E por que eu estou falando isso? Eu vou trazer para vocês bastidores a respeito da negociação envolvendo Pedro Raul e Vasco, que hoje estará no CT Moacir Barbosa, realizando exames médicos. Após os exames médicos realizados, sendo aprovado, o Vasco de imediato fará o anúncio oficial. Então hoje ainda o Vasco deve estar oficializando a contratação do jogador. Quem segue ele lá no Instagram viu até que ele postou uma foto ontem de bicicleta ali numa praia aqui na Barra da Tijuca. Beleza? Vou trazer para vocês bastidores. Primeiro, o companheiro Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi trouxe de primeira a informação de que o Pedro Raul faria exames médicos hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. E o companheiro competentíssimo também, Vene Casagrande, foi mais a fundo, e aqui entra o meu parabéns pela negociação. A gente sabe que inicialmente o Caxiua Reysol pedia 3,5 milhões de dólares para negociar Pedro Raul, entre 18 e 20 milhões de reais. Mas o Vasco conseguiu fechar a negociação por 10 milhões e vai pagar de forma parcelada. Se liga aí, ó. O anúncio oficial do Vasco da contratação de Pedro Raul está por exames médicos. O atacante fará os testes físicos nesta segunda-feira e, sendo aprovado, assinará vínculo com o time carioca de pelo menos 3 anos para iniciar a pré-temporada com os demais atletas do clube. Segundo apurou a reportagem, o Cruz Maltino pagará 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões e 400 mil reais, que pagará de forma parcelada. Inclusive, Abel Braga, novo diretor técnico do Vasco, já conversou com Pedro Raul para passar ao jogador o projeto do clube e demonstrar ainda mais confiança para ter o atacante em 23. A informação dos exames médicos foi publicada primeiro por Marcos Vasconcelos da Tupi e confirmada pela reportagem. A negociação para ter Pedro Raul não foi fácil. O Vasco, para convencer o Caxiua a vender o atacante, não foi fácil. Primeiro, pela forte concorrência, pois o atacante se valorizou no mercado após grande temporada pelo Goiás, marcando 26 gols e dando 2 assistências em 50 jogos disputados na temporada. Um clube que ficou muito perto de ter Pedro Raul foi o Cruz Azul do México, que ofereceu um contrato milionário ao jogador, mas o atacante optou pelo projeto do Vasco da Gama. O Pedro Raul vai ganhar menos no Vasco do que lá no Cruz Azul do México, mas veio por causa do projeto. Abel Braga foi fundamental apresentando o projeto para o jogador e dizendo a importância dele vir ao Vasco. E trago mais uma informação minha, apurada por mim de bastidor, que eu já dei para vocês há umas 3 semanas mais ou menos aqui no canal. Ele confidencializou a um amigo, a um jogador que estava com ele no Goiás, que ele queria vir para o Vasco, para o Rio de Janeiro, que ele sabe que o Vasco lhe daria uma oportunidade maior de chegar à seleção brasileira. Pedro Raul tem um sonho de vestir a amarelinha e ver o Vasco como uma peça importante nesse processo. Então Pedro Raul será oficializado hoje, caso seja aprovado nos exames médicos, agora há pouquinho da manhã, dependendo até da hora que você está assistindo esse vídeo. O Vasco já até oficializou, lembrando que eu estou gravando o vídeo às 9 da manhã. Beleza? Agora vamos virar a chave,
Vamos falar a respeito de goleiro. Um dos nomes que o Vasco tem interesse para o gol é o goleiro Léo Jardim, do Lille da França. E os companheiros da IG Sport foram mais a fundo e trouxeram um pouco de informação. E o clube francês está fazendo um jogo duríssimo para liberar o atleta. Pega aí, ó. Com a saída de Thiago Rodrigues, o Vasco está focado em contratar um novo goleiro. E de acordo com a Atenção Vascaínos, Léo Jardim, do Lille da França, é um dos nomes cogitados. E a IG Sport foi atrás e apurou o seguinte, ó. Outro clube da Série A do brasileiro também sondou a situação do arqueiro recentemente, além de equipes do futebol português. Apesar disso, o Lille resiste e não tem a intenção de liberá-lo nesta janela de transferências. Com um contrato até junho de 24, o goleiro de 27 anos está nos planos dos franceses, pelo menos até o fim da temporada europeia em junho de 23. Na Europa, Léo também coleciona passagens por Rio Ave e Boa Vista, ambos de Portugal. E ele foi muito bem em Portugal, se destacou lá e foi vendido ao Lille da França. Ele possui passaporte comunitário que abriria muitas portas na Europa, mas o staff do atleta avalia um possível retorno ao futebol brasileiro, visando um projeto esportivo consolidado. E o Grêmio, que foi quem formou o jogador, tem direito a 3,14% numa eventual negociação. O jogador jogou no Grêmio entre 2016 e 2017 e por lá fez 31 partidas. Aliás, no Lille nessa temporada ele já jogou 31 partidas, tá? Fala-se aí que o Lille pediria na casa de 2,5 milhões de euros, pouco mais aí de 20 milhões de reais. E agora eu faço a pergunta, vale a pena pagar 20 milhões de reais num goleiro? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para finalizar, um tema super importante, e mais uma vez eu estou em cima dessa notícia a respeito dos direitos aí econômicos, direitos de transmissão do Campeonato Carioca, que já começa agora, dia 15 e dia 14 de janeiro. Se liga aí, os companheiros do Extra, que estão trazendo muita informação de bastidor, trouxeram mais uma. Pega aí o fio. A postura inegociável de Botafogo e Vasco na discussão sobre direitos de transmissão do estadual do próximo ano criou nova retaliação entre a federação e dois de seus maiores afiliados. Extraoficialmente, extraoficial não é oficial, a FERJ ainda não coloca isso de forma pública, o presidente Rubens Lopes já autorizou que os executivos da agência Brax Esporte se acertem com Flamengo e Fluminense e não insistam mais na negociação com os representantes das SAF dos outros dois grandes do Rio, que seria o Vasco e o Botafogo. Para ficar com os direitos sobre os jogos da dupla Fla-Flu, Rubens Lopes acena com 34 milhões, para ser dividido entre os dois na proporção como ambos convierem. Eles se decidem lá como vão dividir entre eles os 34 milhões. Como o Rodolfo Landim e ele já havia acertado a cota de 20 milhões para os rubro-negros, a missão dos executivos é convencer Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, a aceitar 14 milhões restantes, valores sobre os quais incidem em uma taxa de 10% que vai para a FERJ. Se a presença do Flamengo era uma condicional importante para o acordo com as redes interessadas, o racha entre os grandes clubes com a ausência de Vasco e Botafogo afastou duas emissoras dispostas a adquirir o pacote do Cariocão 2023. O SBT e a Record estão fora. Sem Vasco e Botafogo, eles não têm interesse em adquirir os direitos. Sobraria a possibilidade da Globo. Os homens da agência da FERJ agora alimentam o acordo com a dupla Fla-Flu para oferecer ao grupo Bandeirantes em troca do espaço na TV aberta para a exposição dos anunciantes. Por hora, a FERJ/Brax tem 12 jogos com o mando da dupla Fla-Flu, 6 de cada. Afora a possibilidade de mais 2 jogos semifinais e 2 finais, caso os rubro-negros e tricolores decidam o título. O bloco, com os chamados pequeno, tem direito a 8 mandos e receberiam cerca de 16 milhões de reais, 2 milhões para cada um dos clubes. O pacote fechado teria então 20 jogos, fora semifinal e final, com a parceria entre FERJ e Brax podendo vendê-lo a canais fechados e pay-per-view. Vejamos como reagirão à decisão
de Lopes os representantes aqui no Brasil, dos americanos Josh Wander da SAF do Vasco e John Textor da Botafogo SAF. Para os dois empresários majoritários em seus clubes empresa, os 10 milhões recusados por cada um não impactam em suas receitas. E não me surpreenderia, por exemplo, se eles se unissem para viabilizar a transmissão e a comercialização do mando de seus 8 jogos afora, semifinal e final. A primeira rodada do Cariocão de 23 está marcada para o dia 15 de janeiro. Até lá, os cartolas estarão brigando pelas migalhas de um campeonato que perdeu o charme e a relevância de outrora. Parêntese aqui, agora eu quero ver se o seu Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, irá roer a corda. Ele, desde o início, foi o primeiro que se posicionou contrário ao valor. Ele nem entrou no mérito da divisão, mas ele era contra aos 10 milhões, que no líquido ficavam 9 milhões para cada um. E agora, saindo a dupla Vasco e Botafogo, os 34 milhões indo 20 pro Landim. Quero ver se ele vai aceitar os 14. Lembrando que o Fluminense tem uma situação delicada que tem que ficar pisando em ovos com o Flamengo, porque eles só estão participando da licitação do Maracanã por causa do Flamengo, porque o Fluminense, por as suas próprias pernas, não tem condição financeira de manter o Maracanã e nem média de público também para arcar com os custos do Maracanã. Então, juntamente com o Flamengo, eles acabam ficando juntos. Um racha com o Flamengo nesse momento para o Fluminense seria ruim. Lembrando que de forma absurda até, o governo do estado deu mais 6 meses de permissão para a dupla Fla-Flu seguirem tocando o Maracanã, mas a licitação final, em tese, será aberta depois desse processo renovatório de 6 meses. E se o Fluminense entrar numa rota de colisão com o Flamengo, eles podem rachar e o Flamengo oferecer uma candidatura sozinho para administrar o Maracanã e o Fluminense chupar dedo. Agora eu quero ver qual será a postura do Mário Bittencourt. Seria importante ele bater o pé firme juntamente com o Vasco e Fluminense, juntamente com o Vasco e Botafogo, e acabar com essa babaquice do Flamengo de achar que ele joga campeonato sozinho. Agora eu vou ficar cavalheiro, mas de antemão, parabéns ao Vasco e ao Botafogo pela postura irredutível. E aí fica um recado pro torcedor. As coisas ainda não estão caminhando exatamente como nós gostaríamos. Isso é um papo para um outro vídeo. Eu vou falar sobre a promessa do Josh Wander, porque eu tenho um assunto importante para dividir com vocês. Mas nos bastidores, a postura do Vasco já mudou. Não aceita direito de transmissão que ele acha que não deve receber. Enviou uma puta proposta para o Maracanã. Então, em muitas medidas, o Vasco já tem mostrado mudanças no mercado. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta, Vasco, muito valeu.